Queria essa semana compartilhar com os irmãos essa mensagem. O título é Vitória Definitiva, Jesus, o descendente de Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Então, alguns versos ali, meus irmãos, porque, na verdade, teria que ler todo o capítulo, mas, devido ao tempo, nós vamos ler alguns versos. Depois eu vou mencionar brevemente a história da narrativa, que é muito conhecida dessa passagem, para então podermos entendê-la e aplicar as lições que aqui estão para nossa edificação nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler os versos conforme estão demarcados ali. 1, 4, depois 8 a 11, 24 a 27, 31 a 36 e 42 a 47. Começa assim, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A última parte, 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, que a tua palavra possa encontrar mais uma vez lugar em nosso coração, para que teu Espírito possa usá-la para edificar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa narrativa da qual nós lemos passagens importantes para tirar algumas lições, ela é muito conhecida. É o confronto e enfrentamento de Davi com Golias. Eu posso arriscar e dizer, meus irmãos, que mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia na vida, conhecem alguma coisa sobre essa história. Se você conversar com um amigo, um parente conhecido, vai dizer: olha, eu conheço a história de Davi, Golias, né? Tudo bem que na metade dessas pessoas
o que eles estão contando é algum tipo de ficção, eles creem. Né? Como pode um menino ter derrotado deve ser alguma historinha, como uma história de Hollywood, onde o fraco vence o forte, algo do tipo. Mesmo sem saber da veracidade da história, praticamente todas as pessoas conhecem alguma coisa sobre a história do confronto entre Davi e Golias. O que está acontecendo aqui? Os filisteus já eram inimigos do povo de Israel já há algum tempo. Só que nesse momento, eles cruzaram, vamos dizer assim, a última linha. Eles levaram a batalha para dentro de Judá. Então, por isso que o versículo 1 fala que eles estão agora nas imediações de Judá, eles estão em Socó. Nessa batalha especificamente, surge nesse episódio um grande guerreiro, um tipo de campeão. Alguns povos antigos criaram essa tradição de um general, um campeão dos exércitos, às vezes o próprio rei, se levantar para enfrentar um único homem para que a batalha toda fosse resolvida nesse episódio, nesse confronto. Então surge Golias, que é de Gate, uma região um pouco distante, mas estava no exército filisteu, alistado nesse exército, provavelmente pelo tamanho e pelas habilidades de guerra que ele tinha. A altura de Golias, alguma dificuldade para calcular. Alguns chegaram a calcular em 2,70 metros. Eu creio que essa talvez seja mais precisa. Alguns um pouco mais, um pouco menos. 2,70, nós estamos falando de pelo menos uns 50 centímetros a mais do que o jogador mais alto da NBA. Basquete. 50 centímetros acima disso. Mas não era só a altura. Ele era um guerreiro experimentado. Um homem capaz de carregar uma armadura que pesava 57 quilos. A armadura. Então ele não era qualquer guerreiro, qualquer soldado. Não era só um homem alto. Ele era realmente um guerreiro feroz. Ele se levanta e ele passa dias humilhando o exército de Israel, afrontando o exército de Israel. Ele passa isso todos os dias fazendo a mesma coisa pela manhã. E o exército de Israel fica no seu arraial, no seu campo, ouvindo aquilo dia após dia. Davi não fazia parte do exército de Israel nesse tempo. Davi era muito novo para isso. Só os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam alistados no exército de Saul. Davi estava lá, porque como Saul estava em batalha, Davi já era uma espécie de menestrel, tocava canções para acalmar Saul. Mas como estava em batalha, Davi não estava com Saul, ele tinha sido liberado para estar com seus pais. Só que o seu pai o envia para enviar comida, para sustentar o exército, porque os suprimentos eram enviados pelas próprias famílias. Não havia recurso da nação para sustentar todo aquele exército, aquela tropa, numa batalha de dias como essa, de tempo de meses às vezes. Davi vai para lá então levar alimento para os seus irmãos. Ele chega lá e ele ouve esse burburinho, que todo dia se repete. Um homem vem, fala o que quer, ameaça todo o exército de Israel e depois nada acontece. Como a gente diria em português, claro, fica por isso mesmo. Davi ouve isso e ele começa a se indignar, ele fica irado. Uma justa ira pelaquela afronta. Ele começa a questionar aquilo no arraial, um dos seus irmãos chega a ficar irritado com ele. Fala, quem você pensa que é? Para ficar tratando desses assuntos. Você, como quem disse, você não é um soldado. Você está aqui só para trazer comida. Você não tem nada que fazer na guerra. Como se o irmão dele fosse muito corajoso, né? Para enfrentar Golias. Essa história, ela se desenrola, nós sabemos o final da história. Nós conhecemos o fato de que Deus usou um pequeno Davi sem armadura, sem espada, sem arco, sem lança, sem escudo, para derrotar Golias. A questão é, o que isso, essa história, essa narrativa, esse episódio, tem a ver conosco? O que nós podemos aprender dele? Antes de eu falar exatamente disso, eu quero desenhar por que é importante a gente entender esse texto e como deve interpretar esse e qualquer outro texto da Bíblia, e especialmente do Antigo Testamento. Primeiro, meus irmãos, toda narrativa, essa narrativa aqui, ela é um fato histórico. Esse evento aconteceu em dias marcados no calendário. Não é o que alguém criou depois, um filme, uma novela, não. Foi um fato, esse evento aconteceu. E as passagens bíblicas, como um todo, para serem compreendidas, elas precisam sempre levar em conta os primeiros ouvintes ou os primeiros leitores daquela passagem. Quando é uma narrativa, mais ainda. Nós temos que levar em conta aquilo que significou para as pessoas que viveram, participaram, leram, ouviram. Nós não podemos ignorar isso. Para entender bem uma passagem bíblica, não podemos deixar isso de lado. Só que nós também não podemos ignorar o que um evento histórico, o lugar que um evento histórico ocupa no todo do plano da redenção de Deus. A grande narrativa de Deus de salvar um povo por meio do seu Filho, essa grande narrativa, todos os eventos históricos da humanidade, e mais especificamente todos os eventos históricos tratados na Bíblia, se encaixam de alguma maneira nessa grande narrativa. Então, o nosso papel, com uma boa teologia bíblica, depois eu vou falar sobre isso,
uma teologia cristocêntrica, Cristo é o centro, é entender como essa narrativa de um evento que aconteceu no tempo e no espaço se encaixa para ensinar algo nessa grande narrativa de Deus de redimir um povo para si. Mas vamos chegar nesse ponto já já. A pergunta que eu faço primeiramente é: quem é quem nessa história aqui? Quem cada pessoa, cada personagem ou grupo de pessoas representa nessa história? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu ensinei sobre esse texto há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, uma cantata de Natal que as crianças apresentaram sobre o Davi. Talvez alguns irmãos estivessem naquele culto domingo à noite, há 2 dezembros atrás. Mas eu tive pouco tempo, por isso hoje eu queria adentrar mais. Normalmente, a nossa visão desse texto, a visão mais comum é essa aqui. Pode colocar, Vitor? Isso. Normalmente as pessoas, a visão mais comum, quase instintiva, é essa. Pastor, nós somos Davi. Nós somos Davi. O gigante, quem são os gigantes? Quem é o gigante? Nossos problemas. E o que a gente tem que fazer? Devemos pegar as pedras e ir para a guerra, para nós vamos vencer. Acabou o sermão, irmãos, podem ir para casa hoje, né? Normalmente, essa é a visão desse texto. Essa visão, meus irmãos, desse texto e de qualquer outro texto do Antigo Testamento, que essa visão pode ser copiada. Tira Davi, bota José, tira José, bota Abraão. É a mesma coisa. Apesar de mencionar o nome de Deus, apesar de ter Deus no discurso, esse discurso é centrado no homem. Esse discurso, esse tipo de interpretação bíblica, nós somos o centro das coisas. É como se as coisas existissem por causa da gente. Mas não é isso que é a verdade. As coisas não existem por nossa causa. As coisas não circulam à nossa volta. Mas essa visão do texto bíblico dá a entender. Inclusive, eu digo isso até com temor, grandes teólogos do passado, pais da igreja, chegaram a tentar identificar quais eram essas pedras. Uma pedra era a coragem, a outra pedra era assim por diante. Tinha nome as pedras. Só que essa visão, mesmo, é centrada no homem. É como se nós vamos vencer as coisas. Quem é Deus nessa história? Deus é uma ferramenta. Que ferramenta? A ferramenta que vence o problema. Deus é um instrumento, ele é um acessório que ajuda a vencer circunstâncias difíceis. Só que se a nossa teologia bíblica tem uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação, um óculos, uma lente, que Cristo é o centro, ou seja, tudo gira em torno de Cristo, tudo que existe no universo, tudo que está nas Escrituras, tem como eixo principal Cristo, Cristo é a chave para entender tudo, essa não é a visão para interpretar esse texto. Esse texto não está falando sobre essas coisas. E eu creio, mas que toda a Escritura, assim como todo o universo, tem seu sentido, e só tem sentido e significado a partir de Cristo. Sem Cristo, o universo não faz sentido. Sem Cristo, as Escrituras perdem seu significado, porque nós ficamos incapazes de entender corretamente, de ler com a lente errada. Então, qual é a visão cristocêntrica? Se Cristo é o centro, se ele é a lente, eu não posso alegorizar. O que é alegorizar? Alegorizar é tentar encontrar em todos os detalhes, em todos os pormenores, algum significado. Na pedra, na água, na espada, no escudo, tudo tem um sentido. Isso seria alegorizar. Mas o que nós vemos aqui, na verdade, é que esse evento aponta para Cristo na medida que os atos de Davi servem como sombra, como tipo dos atos de Cristo. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã. Eu vou mostrar depois a base para isso, para depois entrarmos, então, no que Davi fez e Cristo fez de forma definitiva. Primeiro, quem é quem? Quem são os personagens? Nós não somos Davi. Lamento de decepcionar. Nós somos Saul e o povo amedrontado. É ele que nós somos. O texto diz, no versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Assim como Saul e o povo de Israel, meus irmãos, estavam intimidados pelo inimigo, estavam intimidados porque não podiam confrontá-lo, assim é o estado do homem sem Deus. A humanidade sem Deus está temendo, intimidada, acurralada. O que acontece de fato, quando nós vemos as pessoas, quando nós olhamos para nós mesmos, é que a parte de Deus, todos nós tememos a morte, que é um inimigo, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Todos nós estamos aprisionados pelo pecado, a parte de Cristo, da liberdade que Cristo dá. Todos nós, sem a redenção em Cristo, estamos sendo destruídos por Satanás. É isso que acontece com a humanidade. A humanidade não pode enfrentar seus adversários. O pecado, a morte e Satanás. Não pode enfrentá-los. Por isso, fique intimidado. Mesmo o mais corajoso entre nós, quando se fala da morte,
mesmo que não diga, mesmo que não confesse, treme. É por isso que talvez você conheça pessoas que têm a vida muito bem estruturada, mas se você falar de morte, vai falar, rapaz, não fala disso aqui não. Alguns até batem, né? Na madeira, né? Por quê? Porque o nosso estado é esse. Diante dos nossos inimigos, não estou falando da gripe, do desemprego, de coisas até que sérias que sejam, estou falando de inimigos verdadeiros. Os inimigos que nós sabemos que não podemos enfrentar. Diante da morte, diante do pecado, diante de Satanás, nós ficamos acuados, como Saul e como o exército de Israel estava naquele momento, sem saber o que fazer, sendo humilhados, confrontados com a realidade, sem poder dar um golpe, um contragolpe em retorno. O gigante é o nosso inimigo. Perceba, nosso inimigo. Não é inimigo de Deus. Nosso inimigo. E aqui eu listei aqueles que apresentam, resumem, todos os inimigos que nós temos se resumem a esses três, eu creio. Baseado nas escrituras e na tradição cristã. O pecado, Satanás e a morte. Talvez a ordem correta deveria ser pecado, morte e Satanás. Porque o pecado traz a morte e Satanás usou os dois como correntes para nos aprisionar, para nos subjugar para longe da vontade de Deus. Esses são nossos inimigos. O pecado que nos aliena de Deus, a morte que é a consequência dele e é uma alienação, ou seja, separação definitiva, e Satanás, que é o nosso adversário, e na tentativa rebelde de lutar contra o Senhor Todo-Poderoso, ataca quem? O povo de Deus. Esse é o nosso inimigo. É o gigante. São os gigantes que nós não podemos enfrentar. E Davi tipifica Jesus Cristo, que luta em nosso lugar e vence nossos inimigos. Os irmãos podem ler o verso 32? Davi... Perceba, Davi falou, não fica assustado. Meus irmãos, só para a gente entender o contexto. Saul, quando foi ungido como rei, o que foi dito sobre Saul é que ele se destacava no meio do seu povo do ombro para cima. Saul não era um homem pequeno. Imagina, todo o povo de Israel está reunido, os homens, os guerreiros, e todos eles têm um mais alto, que o mais alto depois dele bate no ombro dele. Ele é um homem grande. Saul já era um general, um rei experimentado em batalha. Estava morrendo de medo. E chega um menino e diz, não tenha medo, não fique assustado. Eu vou lá e vou derrotar o filisteu. Davi, assim, tipifica, ou seja, ele mostra com uma placa, com uma sombra, aquilo que Cristo faz. Dizendo, não tenham medo, não se assuste, eu posso derrotar esse inimigo. Alinhado os personagens, entendendo essa sombra, essa tipificação, queria que você percebesse 3 movimentos aqui de ação que acontecem aqui. Primeiro, é a motivação para enfrentar o adversário. Por que Davi se oferece, Davi se apresenta para enfrentar esse inimigo? Qual é a motivação? A motivação de Davi foi uma santa indignação pela glória de Deus ser atacada. Davi viu que a honra de Deus estava em jogo naquele dia, naquele campo de batalha. Não era a honra de Saul, não era a honra de Israel, era a honra de Deus. Golias acreditava estar enfrentando Israel como uma nação. O versículo 10, capítulo 17 diz, disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Golias, ele acredita que ele está desafiando todo um exército, toda uma nação. Davi vê aquilo como uma afronta, não ao reinado de Saul, mas ao Deus daquele povo. Por quê? Por que Davi vai ter essa conclusão? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns versos onde ele fala isso. Porque naquele momento da história, acreditava-se que quando um exército enfrentava o outro, uma nação contra a outra, quem estava em guerra eram suas divindades. Nós, alguns meses atrás, estudamos o livro de Êxodo. O que Deus fez para libertar Israel de Êxodo? Deus derrotou cada uma das divindades principais do panteão egípcio para mostrar o que para os egípcios? Os seus deuses não podem impedir o Deus dos hebreus. Agora, esses povos todos pensam assim. Quando Golias diz, não tem um homem para me enfrentar, ele não está só questionando a masculinidade daquele exército. Está dizendo, cadê a força de vocês, do Deus de vocês? Ninguém pode me enfrentar? Eu sou um homem, eu sou um só. Ninguém pode vir aqui me enfrentar? E essa afronta, esse desdém, essa ideia de que os deuses estão combatendo e Israel não está fazendo nada, ou seja, cadê esse Deus de Israel? Deve haver como uma afronta ao próprio Deus. O versículo 26 diz assim,
Final do versículo. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba, exército de Deus, não é de Saul, é de Deus. Verso 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. É o exército de Deus, é o povo de Deus, é a honra de Deus que está em jogo aqui. É a glória de Deus. E o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A motivação de Davi para se oferecer para aquela batalha humanamente impossível de ser vencida era porque a glória de Deus estava sendo afrontada. A honra de Deus estava sendo manchada por um homem que achava que, ao confrontar aquele exército, ele podia, então, fazer cessar a ideia de que havia um Deus de Israel capaz de levar esse povo para conquistar essas terras todas. É isso que está acontecendo aqui, é isso que estava em jogo. A glória de Deus, a honra de Deus. Essa é a motivação de Davi. E por que isso é tão importante? Porque se Davi é um tipo, ele é uma placa que apronta para Cristo, o que Cristo fez, os atos de Davi simbolizam o que Cristo faria definitivamente, esse elemento se encaixa perfeitamente, meus irmãos, porque o que Cristo fez, a vitória que Cristo garantiu sobre nossos inimigos, não foi por nós. Nós somos beneficiados, mas não foi por nós. A vitória que Cristo garantiu com os nossos inimigos foi porque a honra e a glória de Deus estavam em jogo. Foi pela glória de Deus que Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi pela glória de Deus. Foi para que a glória de Deus não fosse maculada, para que a honra de Deus não fosse rebaixada, não fosse desmerecida. João 4,34, o evangelista diz, retratando as palavras de Jesus, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse que tudo o que ele faz, o que ele sustenta, o que o alimenta, é fazer a vontade de Deus. Ele veio exatamente para isso, para enfrentar os inimigos do povo de Deus, não por causa do povo de Deus necessariamente no primeiro momento, mas por causa de Deus. Esse tipo de fala não é muito aceito em nossos dias, porque ele nos tira do foco. Nós deixamos de ser o centro. O que Deus fez, fez por causa da glória dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a boa notícia do Evangelho, que é o Evangelho, melhor dizendo, é que fazer isso para a glória dele salva pecadores como nós. Davi só enfrentou aquele gigante. Não foi por causa da fama que ele ia conquistar, não foi para ser um general importante, não foi porque Saul estava sendo ameaçado. Ele fez aquilo porque ele viu que aquilo era uma afronta contra Deus. O que Cristo fez não foi simplesmente para atrair seguidores para si. Nós somos discípulos de Cristo, sim, mas o que Cristo fez, acima de tudo, foi para mostrar que a glória de Deus devia ser defendida. E isso aparece novamente no Evangelho de João, no capítulo 12. Queria que os irmãos lessem. Versículo 27 e 28. Agora... mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu tratei desse texto, João capítulo 12, há umas 3 semanas atrás. Essa passagem, Jesus acabou de entrar em Jerusalém de forma triunfal. Depois daquela entrada, ele começa a explicar e ensinar o que vai acontecer com ele aos discípulos e alguns outros que se aglomeraram naquela multidão. E ele, então, começa a dizer que ele vai morrer, que o Filho do Homem tem que ser levantado no madeiro. E que as pessoas ficam, mas como que vai ser levantado? O que vai acontecer? E aí Jesus tem um diálogo que as pessoas ouvem, mas é entre ele e o Pai, para que as pessoas ouçam. Ele fala que tudo isso é para que eles saibam. E ele diz, eu vou fazer o quê? Eu não vou beber esse cálice, eu não vou aceitar essa hora, se eu vim exatamente para isso. Eu vim para isso. Eu vim para morrer nessa semana. Eu vim para morrer nesse dia específico. Eu vim para isso. E ele conclui, esse versículo 28 é fantástico, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. E a resposta de Deus é, eu já glorifiquei e eu o glorificarei. Quando? Quando Cristo for levantado no madeiro. Vai ser a glorificação total do nome de Deus. Jesus nos salvou, meus irmãos, para a glória de Deus. Por isso que nós insistentemente dizemos que nós temos que viver para a glória de Deus. Isso não é um mero jargão. Isso não é sempre uma frase de efeito.
Nós temos que viver para a glória de Deus porque nós só estamos vivos por causa da glória de Deus. Nós só somos quem somos, estamos aqui unidos como igreja por causa da glória de Deus. O pastor John Piper vai dizer que se Deus não buscasse sua própria glória, ele teria que ser um idólatra. Deus busca a sua própria glória, porque todo o universo só faz sentido por causa dele. O universo existe para ele, por ele e para ele, como diz o próprio apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. O que Davi fez foi passageiro, foi uma vitória daquele momento. Mais à frente ele teve que enfrentar outros homens, inclusive outros gigantes. Golias não é o único gigante que aparece em campo de batalha. Se você tiver curiosidade, continue lendo a história de Davi, vai ver que os valentes de Davi enfrentaram outros homens dessa estatura, desse poder de batalha, de luta. Davi não foi o único, mas nesse momento ele não era um guerreiro, ele era um menino. Mas o que ele fez foi passageiro. Outras batalhas foram travadas. Mas o que Cristo fez, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo Satanás, foi definitivo. E a motivação foi a glória de Deus. Os homens, meus irmãos, muitas vezes vivem achando que o que eles fazem só diz respeito a eles. Mas qualquer caminho, qualquer direcionamento, a parte de Deus é uma afronta contra Deus. Afrontar Deus não é só fazer o que Golias fez. Afrontar Deus é viver como se Deus não existe ou sabendo de alguma maneira que Ele existe, ignorando, rebelando-se contra a vontade dEle. Então, a glória de Deus está em jogo todo dia. A honra de Deus é blasfemada pelos homens todos os dias. Então, nós temos um papel nessa batalha também. Mas a boa notícia é saber que a glória de Deus já foi vingada, já foi vindicada. Porque Jesus já derrotou a morte, o pecado e Satanás. E ele fez isso para que a glória de Deus fosse preservada. Por isso Deus é digno de louvor, glória e adoração. A motivação foi a glória de Deus. A recompensa. Qual é a recompensa por defender o povo de Deus? Saul, na tentativa de encontrar um voluntário, ele fez ofertas. Fez algumas ofertas. Eu me lembrei quando estava ajustando esses slides. No episódio que aconteceu semana passada. Os irmãos talvez acompanharam o noticiário para ter ficado preocupado, né? A Elaine não ficou porque ela não sabia, ela não tinha visto, foi com ela depois. Uma curiosidade, nós viajamos de United, né, que é uma empresa aérea. E na semana que a gente estava nos Estados Unidos, um voo da United, os irmãos agora estão associando a notícia. Teve um voo que estava lotado, mais gente do que lugar para sentar. Eles decidiram tirar 4 pessoas dentro do voo, ninguém queria sair. Eles ofereceram dinheiro primeiro, $800 para a pessoa sair do voo e ir em outro voo. Ninguém saiu. E aí sortearam, diz eles que sortearam, não sei como, os assentos. E chegaram para uma das pessoas e falaram assim, ó, o senhor foi sorteado para sair. Ele falou, eu não posso sair, deu lá os motivos dele, e ele foi arrastado para fora. E até teve um problema grave. Pena que os irmãos são advogados aqui, não podem advogar lá, senão era uma boa causa essa. Mas por que eu estou explicando isso? Porque a tentativa da empresa aérea foi estimular um voluntário, né? Ó, com dinheiro, eu vou dar dinheiro para alguém vir aqui. Saul tentou estimular a sua tropa, oferecendo o quê? Diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Saul ofereceu, ele prometeu para quem vencesse, aquele gigante, ele prometeu glória, ele prometeu riqueza, ele prometeu a filha. Vai casar com a minha filha, ou seja, vai ser um príncipe em Israel. Quem vencer esse homem vai ter riquezas e glórias para sempre e vai ser príncipe nessa nação. Que oferta, né? Talvez se a United oferecesse isso, muitas pessoas saíssem do avião, né? A motivação de Davi não era isso. A motivação de Davi era a afronta contra Deus. Mas perceba que há uma recompensa. O interesse não é esse, mas em lutar há uma recompensa. Davi, depois de derrotar Golias, recebeu exatamente o que foi prometido a ele. Davi recebeu honras, glórias, riquezas, se tornou um príncipe, recebendo a filha de Saul como esposa. Inclusive, as glórias e as honras foram tão grandes que Saul chegou a invejá-lo depois disso. Mas o mais importante é para onde esse texto aponta. Qual é a recompensa de defender o povo de Deus? Jesus Cristo, meus irmãos, que descende pela carne, segundo a carne de Davi, ele também venceu nossos inimigos, como eu disse, o pecado, a morte, Satanás, pela glória do Pai, e por causa dessa vitória,
Cristo foi recebido em glória e majestade também. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por... Não, desculpa, estava vendo outro texto. Em glória e majestade. Não vai ter o slide aí, tá? Não vai ter o slide aí. O que nós percebemos é que quando Cristo ascende como vitorioso, à destra do Pai, toda a narrativa de Apocalipse vai apontar que Ele é o vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, e as glórias e honras são todas para eles. Por isso que os anciãos depositam suas coroas diante do Cordeiro. Por isso que as testemunhas de vestes brancas se curvam e adoram o Cordeiro. Porque Ele é recebido com glória e com majestade, como um príncipe, depois da sua vitória. E mais, Davi foi prometido uma esposa, a filha de Saul, uma princesa. E Deus Pai entrega a Cristo, depois da sua vitória, uma noiva também. Ele entrega a igreja como a noiva de Cristo, depois da sua vitória. Agora sim, 2 Coríntios 11, 2. Paulo falando sobre a igreja de Corinto, e o que ele tem feito, e quem é a igreja. Porque zela por vós com zelo de Deus, visto que vos tem preparado, pois a vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aos Efésios, ele escreveu no capítulo 5, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Talvez alguém pudesse, sabendo da história de Davi, falar assim, mas a esposa não foi muito boa para Davi, não, teve umas dificuldades, né? Mas nós podemos dizer que a esposa de Cristo, muitas vezes, que somos nós, também apresentamos dificuldades para o noivo, né? Não somos a esposa, a noiva que deveríamos ser como igreja. Mas o que de fato nós percebemos é que a recompensa por defender o povo de Deus, que Davi recebeu, aponta para a recompensa definitiva que Cristo recebeu, que foi a recompensa de receber a igreja como sua noiva. Mas o que isso tem a ver conosco? É que nessa vitória que Cristo conquistou, essa vitória definitiva, que ele, como descendente de Davi, conquistou, nós fomos dados a Cristo para as bodas, para o casamento do Cordeiro. Por isso, nós, como igreja, como a sua noiva, precisamos preservar a nossa fidelidade a Ele. A recompensa pela vitória foram essas honras e glórias que Cristo já recebeu, e a igreja. Por isso que a igreja é tão importante, meus irmãos. A igreja é importante porque ela é recompensa da vitória do Cordeiro. Quando Cristo derrotou os inimigos, que eram os nossos inimigos, os últimos inimigos, Deus deu a ele a igreja como parte da sua recompensa. Por isso nós devemos lutar em favor da igreja, pela igreja, inclusive nós mesmos lutando contra o pecado para manter a igreja pura e santa. E por fim, a última ação, o último movimento aqui nessa passagem, além da motivação, que é a glória de Deus, além da recompensa, que é a honra, a majestade, e a igreja, a sua noiva, o resultado da ação vitoriosa, que é o que talvez o que mais nos interessa em termos de aplicação. Davi diz assim, em 1 Samuel 17, 46, para aquele gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra, o que, meus irmãos? Saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Parece uma linguagem aqui muito semelhante à dos Salmos, né? Inclusive os Salmos de Davi, quando ele diz, por exemplo, um confia em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quando outros salmistas, e o próprio Davi, usam expressões como que Deus despedaça o ar, corta a lança, lança os carros no fogo. Perceba, Davi está dizendo, olha, você tem espada, tem escudo, você tem os recursos que um homem poderia ter para uma batalha. Mas não é isso que eu apresento. Eu venho aqui em nome de Deus, e o que vai acontecer é que o resultado dessa vitória vai ser que todos saberão que há Deus em Israel. O resultado da ação vitoriosa é Deus ser conhecido, é o nome de Deus ser espalhado. Por isso, eu defendi que a motivação era essa, era a glória de Deus, porque no final, o que Deus fez pela ação de Davi,
E do final agora com F maiúsculo, o que Deus faz na ação de Cristo é que o nome dele passa a ser conhecido em toda a terra. A glória de Deus se espalha pela terra. Davi almeja conseguir uma vitória que aponta para a vitória que Cristo conseguiu. Uma vitória para que Deus seja louvado e engrandecido. Meus irmãos, Deus e o seu poder para salvar pecadores passaram a ser conhecidos a partir daquilo que Cristo fez. O que Cristo conquistou para nós, a vitória sobre nossos inimigos, tornou o nome e a majestade de Deus um emblema, um símbolo. A sua graça foi conhecida e será eternamente conhecido. É isso que Paulo ensina na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. Irmãos, podem ler? Mas Deus, sendo rico, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual é a finalidade daquilo que Deus fez em Cristo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Que foi demonstrada onde? Na bondade para conosco. Por meio de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o que Cristo fez, e na linguagem dessa manhã, nessa mensagem, a vitória que Cristo conquistou, o efeito definitivo dela, é que o nome de Deus se espalhou por toda a face da terra. Um Deus que é santo, mas salva pecadores. E que está garantido que por toda a eternidade, essa graça vai ser louvada. Porque ela foi bondade para com gente que não merecia essa bondade. Davi trouxe fama para Deus naquele período. A vitória de Davi ecoou, tanto que os filisteus fugiram, correram. Eles não estavam nem um pouco interessados em honrar o que Golias disse, que se ele fosse derrotado, eles seriam escravos de Israel. Os filisteus, não queremos ser escravos de nada, vamos fugir. Porque esse Deus, ele é poderoso demais. O nosso gigante, nosso soldado acabou de ser tratado por um menino. Vamos fugir daqui. A fama de Deus, do seu poder, que livra o seu povo, que protege o seu povo, se espalhou para aquela região. Só que aquilo foi temporário. Mas a vitória de Cristo naquela cruz, a qual hoje nós olhamos para trás e vemos vazia, assim como o túmulo, espalhou a fama de Deus por toda a face da terra. É por isso que eu e você hoje, mais de 2000 anos depois, por isso que eu e você hoje, geograficamente muito distante da Palestina, nós servimos a Deus. Porque a glória dele se manifestou na face da terra. Cristo venceu e a vitória dele espalhou o conhecimento de Deus. E os profetas do Antigo Testamento nos prometem, baseado naquilo que o Espírito os inspirou a dizer, que um dia a glória de Deus vai se espalhar para cobrir toda a face da terra. Foi isso que Cristo fez nessa batalha, quando ele derrotou o pecado, a morte e Satanás. E eu concluo fazendo mais alguns paralelos antes dos dois últimos versículos dessa manhã. Naquilo que eu chamei no início de visão comum desse texto, meus irmãos, e de outros textos da Bíblia, o máximo que nós podemos encontrar nesse tipo de visão da Bíblia são aspectos morais. Faça isso, não faça aquilo. E isso é perigoso, porque muitas vezes pode desembocar em moralismo. Achar que a fé cristã é uma lista de coisas que eu tenho que ticar para fazer ou não fazer. Se nossa leitura for nos personagens nesse sentido, nós vamos ter muito moralismo. Aliás, essa é uma das minhas críticas a muitos de materiais que existem no Brasil e no mundo para trabalhar com crianças. Muitos materiais que existem no mundo inteiro, não é só no Brasil não. São materiais meramente moralistas. Lê a história de Abraão e fala para a criança, faz igual Abraão nisso, não faz nisso. Nós esquecemos do aspecto redentivo das Escrituras. As Escrituras apontam para o Redentor. Não apontam para Abraão, para José, para Davi, apontam para o Redentor, que é Cristo. E se eu tenho uma visão dessa limitada, essa visão que eu chamei de comum, baseada em aspectos morais, o máximo que se consegue nisso são vitórias parciais e passageiras. Se eu tivesse usado aquele esboço do começo para dizer assim, agora pega as suas pedras, meu irmão, sai para derrotar o gigante amanhã, o máximo que eu e você conseguiríamos, talvez amanhã, é enfrentar um probleminha do trabalho, alguma dificuldade de saúde na família. O máximo. Vitórias são parciais e passageiras. Mas essa não é a visão das Escrituras. A visão das Escrituras é mostrar que Cristo garantiu vitória definitiva, abrangente e definitiva. E é interessante perceber
Como Davi, por exemplo, defendeu o povo de Deus vencendo Golias, como eu disse, lutando pela glória de Deus. Enquanto Cristo, o descendente de Davi, defende o povo de Deus, vencendo Satanás, a morte, o pecado, lutando também pela glória de Deus. Mas também é importante perceber, nessa final de semana onde nós celebramos a verdadeira Páscoa, Cristo morto e ressurreto, que Davi, meus irmãos, aos olhos daqueles homens, pareceu vulnerável, sem armaduras, sem armas de guerra. Davi parecia muito vulnerável. Saul não queria que ele fosse para o campo de batalha daquela maneira. Mas Davi confiou no Senhor e derrotou o seu inimigo. Ele diz, olha, eu vou lutar em nome do Senhor. Naquela cruz, Cristo parecia vulnerável. Muitos homens, ainda hoje, acham que Cristo estava vulnerável naquela cruz. Mas ele não estava. Mesmo sem estar com armas de guerra na mão, mesmo sem estar com armadura, ele estava pronto e estava vencendo a batalha. Ele parecia vulnerável, mas não estava. A vitória foi definitiva, porque ali ele confiou em Deus Pai. E na sua morte ele derrotou o inimigo. A aparente vulnerabilidade, na verdade, era a sua arma mais poderosa. Derramar a vida em favor de pecadores. Colossenses 2, 13 a 15. Paulo, uma espécie de hino, louvando a obra de Cristo. Ele diz assim nessa parte da passagem. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e agora presta atenção nisso, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde, meus irmãos? Na cruz. Foi na cruz. Um aparente momento de vulnerabilidade, que, na verdade, Cristo estava dando o golpe definitivo para garantir a vitória para nós. Se um menino com uma funda parecia impossível, como esse menino pode derrotar um gigante? Tá, aos olhos daqueles que não conhecem o Evangelho, é impossível. Como pode um homem levantado no madeiro, sepultado, estar vivo, ser Deus e garantir salvação? Mas esse, como o apóstolo Paulo diz, é a loucura do Evangelho. Aquele não era um mero homem. Ele não está mais morto. Está ressurreto, adiante do Pai. E foi ele que garantiu a vitória sobre nossos inimigos. Último versículo dessa manhã, Lucas 1, 31 a 33 diz: Este que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Jesus, segundo a carne, descende de Davi, e Deus entregou a ele um reinado eterno, do qual nós temos o privilégio de fazer parte. Cristo derrotou nossos inimigos, inimigos que nos amedrontavam, pela glória de Deus. Ele recebeu a nós, a igreja, como recompensa dessa vitória. E no fim, a glória de Deus se espalhar sobre toda a terra. A fama de Deus, um Deus que salva pecadores, apesar disso parecer impossível, mas Ele faz na pessoa de Cristo. Essa é a vontade de Deus e a definitiva resposta, recompensa pelo que Cristo fez por nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda.
flores e frutos, montanhas e mares, sol